Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que bom chegar até você, esperando em Deus que seja tudo bem contigo, com a tua família. Nessa noite, uma noite especial, nós queremos celebrar esse Deus que é vivo, santo e agradável. Eu quero convidar você, aproveitando essa oportunidade, para que você assista ao nosso canal no YouTube, Pastor Paulo Palmeira, mensagens de Deus para o teu coração, esperando que não só essa mensagem de hoje, mas essas que você poderá assistir, possa ficar gravada no teu coração. Nessa noite nós queremos pensar sobre um novo começo. Nós temos tido a oportunidade de ouvir alguns testemunhos de pessoas que passaram alguns momentos em hospitais por conta do Covid-19, vivenciando traumas ali, dificuldades na saúde, mortes de parentes, de amigos, mas pessoas que estão tendo a oportunidade de começar de novo. Pessoas que estão tendo a oportunidade de se refazer na vida, assim como algumas empresas. E nessa noite eu queria trazer uma palavra a esse respeito. Começar de novo. Um tempo de novas oportunidades. Mas antes eu queria orar por você. Orar pela tua família, orar pelo nosso canal. Enfim, orar pela igreja do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, louvamos o teu nome, porque cremos na tua graça, no teu amor. Esse é o momento da tua palavra. E nós queremos pedir agora que o Senhor fale aos nossos corações. Nós sabemos que o Senhor tem dado a oportunidade, ó Deus, de novos recomeços na vida de muitas pessoas, na vida de empresas, na vida daqueles que estão lutando, ó Deus, para que nesse tempo de pandemia possam se refazer. Ó Deus, prepara os nossos corações agora, pois queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero ler um texto da palavra de Deus. Um texto que vai nos conduzir a uma reflexão de novos começos, de recomeços na vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 32. A Bíblia vai falar de Moisés. Êxodo 32, versículo 15, diz assim: Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambas os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, e o que estava gravado foi escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço um som de canções. Quando Moisés se aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Moisés havia estado com Deus 40 dias e 40 noites, lá no Monte Sinai. Momento de glória, momento de intimidade com Deus. Mas é interessante que ele recebe esses 10 mandamentos, essas duas tábuas feitas em pedras, que Deus mesmo havia escrito. E é interessante que Moisés, nesse diálogo com Deus, Deus diz a ele: olha, desce porque o povo pecou. E eu estou irado. Havia um sentimento de Deus de ira, de indignação. Porque Deus havia tirado o povo do Egito, Deus havia conduzido o povo no deserto e ajudado o povo de tamanha maneira, tanto à noite quanto de dia. Havia um cuidado de Deus para com esse povo e agora esse povo peca. O coração de Deus está virado. E é interessante que Moisés toma o lugar de Deus e começa a orientar a Deus como se nós tivéssemos a capacidade de instruir Deus. Moisés literalmente estava instruindo a Deus, falando: olha Deus, esse é o teu povo. Esse é o povo escolhido teu. Não fique indignado com isso. Mas é interessante que Moisés desce. O texto que nós lemos, ele desce. E chega até próximo do acampamento. Ele ouve músicas, cantos. E Moisés chega próximo do acampamento. Mas o que ele vê não lhe agrada muito. E ele é tomado por ira. Ele se aborrece. Porque o que ele vê no acampamento não era aquilo que ele gostaria de ver. E é interessante que ele joga as tábuas no chão de uma maneira dura, de uma maneira irritada. E ele joga quebrando as tábuas da lei.
A tábua que era uma aliança de Deus para com o povo. Não era do povo para com Deus, mas era de Deus para com o povo. Ele joga essas tábuas no chão, dizendo para Deus, olha Deus, para mim chega. Cansei. Eu já fiz muito por esse povo, eu já conduzi esse povo, já tirei esse povo do Egito. E agora eu vejo isso, para mim já não dá mais. Eu cansei. É interessante, irmãos, que antes ele havia dito para Deus, dando um sermão para Deus, dizendo para Deus não desistir do povo. E é agora que ele desiste. É agora que Moisés é tomado por uma indignação e ele, jogando essas tábuas no chão, revela uma indignação, um momento de não querer mais seguir a Deus. E duas coisas que eu aprendo nesse momento. Em primeiro lugar, é o ato de quebrar a lei. Literalmente na Bíblia, o pecado é o ato de quebrar a lei. É interessante, quando você peca, você está quebrando uma lei de Deus. Uma lei que foi feita lá no jardim, quando o homem quebra. E aqui literalmente Moisés quebra essa lei. Mas em segundo lugar é quando Moisés aborta a missão que lhe fora dada. Ele desce ali, há um sentimento de indignação e ele tem vontade de desistir. Porque ele percebe que o povo não está adorando ao Senhor, mas um bezerro de ouro. A Bíblia diz que as leis foram feitas. Mas eu quero pensar também quando Deus restaura Moisés. É quando Deus chama Moisés de novo para recomeçar. E é interessante que lá em Êxodo 34, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia e refletir comigo esse novo momento na vida, esse novo recomeço na vida de Moisés. E como é um Deus de recomeço, Deus poderia buscar qualquer um ali para começar de novo. Não, mas Deus chama Moisés. É Moisés que Deus quer. Não é uma outra pessoa. Não é um outro no meio do povo dele. Não, é Moisés que ele quer. E lá em Êxodo 34, versículo 1 diz: Disse o Senhor a Moisés, talhe 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e nelas escreve as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresentes a mim. Ninguém poderá ir com você, e nem um lugar algum no monte. Nem mesmo as ovelhas, os bois deverão postar diante de mim. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem e permaneceu ali com ele, e proclamou o seu nome, o Senhor, e passou diante de Moisés e proclamou. Imediatamente Moisés prostrou-se perto em terra e adorou, dizendo: Senhor, de fato me aceitas como agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo esse povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faze-nos de nós a tua herança. Esse é o momento que Deus chama Moisés. No mesmo lugar, no mesmo monte, 40 dias e 40 noites, jejuando, sem comer, sem beber. E lá está Moisés de novo, e novamente ele vai receber a orientação de Deus. É um momento de recomeçar, mas para ele recomeçar, ele deveria voltar no início. Assim como foi o primeiro momento, ele deveria voltar. E a Bíblia diz que foram feitas novamente, escritas por Deus. As tábuas, Moisés deveria levar. No primeiro momento, Deus levou as tábuas, mas no segundo momento, Moisés que deveria levar a tábua. Porque foi Moisés que quebrou a aliança. Foi Moisés que quebrou as leis. E ele deveria levar. Isso me chamou muita atenção. Então ele sobe no monte. Ele sobe no monte para ter essa intimidade com Deus. Eu fico imaginando que se eu estivesse no lugar de Deus, eu não chamaria Moisés. Mas graças a Deus que eu não sou Deus. Porque o Deus é um Deus de recomeço.
Porque Moisés errou. Moisés errou quando ele quebra a tábua. Mas muito maior do que isso é quando Moisés mata um egípcio. Talvez, se eu fosse Deus, não chamaria Moisés. Talvez se eu fosse Deus, eu não chamaria Arão. Porque Arão, ele pecou quando ele fez o bezerro de ouro. Mas graças a Deus que eu não sou Arão. Porque o Senhor é um Deus de recomeço. É um Deus de novas oportunidades. Mas Deus também faz grandes coisas na vida de outros homens. Talvez se eu fosse Deus, eu não chamava Davi. Porque Davi pecou. Davi matou Urias. E Davi se deitou com uma mulher que não era sua, Batseba. Mas graças a Deus que eu não sou Deus. Porque Deus é um Deus de recomeço. É um Deus de novas oportunidades. Graças a Deus que eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus não chamava Pedro. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Deus é um Deus de novas oportunidades e faz de Pedro um grande homem. Porque Pedro vai ser um grande líder e vai liderar a igreja lá em Jerusalém. É um Deus de novos começos, é um Deus de novas oportunidades. É isso que Deus faz na sua vida, faz na minha vida. Talvez você tenha começado no Evangelho e nessa caminhada de fé, nessa caminhada bíblica, nessa caminhada de adoração no templo, de adoração em casa, de ser um servo do Senhor, de ser uma serva do Senhor, por algum acontecimento você errou, você caiu. Mas eu quero falar para você que Deus é um Deus de novos recomeços. Assim como esses homens erraram e tiveram a oportunidade de recomeçar, nessa noite você pode recomeçar também. Mas eu quero trazer um outro momento na vida desse homem. Na vida de Moisés. E quando eu olho para a vida de Moisés, e quando eu olho as Escrituras, eu consigo perceber que a igreja tem errado em alguns momentos. A igreja tem errado por não reconhecer esses novos recomeços na vida de muitos homens. Pessoas que erraram, é bem verdade, pessoas que carregam o fardo, que carregam a cruz do seu pecado. E todas as pessoas que olham para essas pessoas não enxergam nela um recomeço, mas só enxergam nela o pecado. Quando Jesus olha para aquela mulher pega em adultério, Jesus não olha o pecado dela, Jesus olha a mulher. Os outros olham só o pecado dela, não enxerga a humanidade da mulher. Quando Jesus olha para você, quando Jesus olha para mim, ele enxerga a humanidade, ele sabe que nós somos pecadores. Ele conhece o teu pecado, mas antes dele olhar para o seu pecado, para o meu pecado, ele reconhece a nossa humanidade. Ele reconhece o que há de positivo, quais são as virtudes, quais são as qualidades que nós temos. Esse é um Deus de recomeço, esse é um Deus de novas mudanças, esse é o Deus que quer recomeçar na tua vida. Talvez você esteja aí passando por um vale, talvez você não tenha mais tido a oportunidade de ouvir Deus na tua vida. E você está cansado. Talvez você vá na igreja, você adore o Senhor. Talvez você esteja vivenciando um contexto no seu relacionamento conjugal frio. Talvez na igreja, nos relacionamentos familiares frio, desanimador. Eu quero falar para você que é um tempo de Deus na tua vida para novos recomeços. Mas eu queria também pensar com você, e algumas coisas ficam claras quando eu olho para a vida de Moisés. Quando Moisés sobe o monte, isso está perfeitamente claro. É quando Deus diz para Moisés, olha, você quebrou as leis, você quebrou as tábuas que eu fiz. Então quando você subir ao monte novamente, pela segunda vez, você vai buscar, você vai fazer, você vai dar um jeito de trazer as tábuas aqui para mim. Porque eu não vou fazer, porque você quebrou. O que eu aprendo com isso? É porque Deus, ele enxerga o seu pecado, mas as consequências do seu pecado, dos seus atos, você vai colher. Deus não é um Deus que passa a mão na cabeça. Deus não é aquele Deus que faz vistas grossas, não. Deus sabe, mas as consequências do teu pecado você vai levar consigo. Como eu falei, quando eu olho para a vida de Moisés, eu consigo perceber isso. Deus não está falando, olha, eu sei que você errou, os seus atos você errou, eu quero que você recomece novamente. O seu pecado eu vou perdoar. E eu vou te dar a oportunidade de você começar novamente. Mas eu quero dizer para você, Moisés, que as consequências do teu pecado você vai colher.
É quando eu percebo isso, de assumir as consequências do seu erro. Ele subiu sabendo disso, sabendo que deveria se responsabilizar pelos seus pecados. No entanto, irmãos, lidar com as consequências talvez seja a questão mais difícil no ato de recomeçar. Quando Davi pecou, Natan disse para ele, olha, o teu pecado foi perdoado, mas a espada dos amonitas jamais se apartará da tua casa. Você pecou, Natan falando, o Senhor te perdoou, mas a mulher que Urias, que você teve, você terá consequências na tua casa por muito tempo. Você pecou, o Senhor te perdoou, mas a criança que foi gerada nela, da tua relação errada, ela vai morrer. Deus estava falando para Davi, olha Davi, você é a pessoa segundo o meu coração, você é o meu escolhido, mas eu quero falar para você, mesmo você sendo o meu escolhido, a menina dos meus olhos, eu quero falar para você, Davi, que os atos, as consequências dos seus erros, você vai ter na tua vida. Eu não vou livrar você. Não é pelo fato de eu dar um novo recomeço na tua vida, não é pelo fato de eu te perdoar, que você vai se isentar dos teus erros. Deus é um Deus de novos recomeços, mas Ele também é um Deus de justiça. Mas, irmãos, terceiro lugar, eu queria pensar com você que esse é um Deus que nos leva a restituir. Moisés deveria restituir as tábuas que ele havia quebrado. Isso faz toda a diferença. Nós precisamos restituir aquilo que nós fizemos de errado. Não só financeiramente, mas restituir valores de sentimentos, de perdão. Deus quer que você restitui às outras pessoas com esse sentimento, que é muito mais financeiramente. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Quantas pessoas precisam restituir o outro de relacionamentos quebrados? Por fim, eu quero encerrar, mas trazendo em quarto lugar, que para você vivenciar esses novos recomeços, esse novo começo, é necessário que a missão seja cumprida. Moisés leva as tábuas que ele mesmo que Deus havia dito para ele que ele deveria levar. E Deus escreve novamente, porque só Deus poderia escrever. Moisés não poderia escrever. Então Deus escreve novamente e devolve para ele as tábuas. E Moisés vem e obedece o que o Senhor disse a ele. Agora com um coração quebrantado, um coração de um novo recomeço. Porque Deus faz grandes coisas quando nós restituímos a Deus e não abrimos mão da nossa missão. Quantas pessoas têm se desanimado na missão que Deus chamou? E eu quero falar para você, talvez você esteja desanimado na missão que Deus te deu. Seja na igreja, seja no teu trabalho, seja dentro de casa. E o Senhor nessa noite está falando para você recomeçar. Porque a missão é tua. E você precisa recomeçar nessa noite. Amém? Eu quero orar por você nessa noite, para que Deus te dê força para você recomeçar, para que você volte a subir ao monte, porque Deus tem uma missão para você. E essa missão é sua. Eu tenho a minha missão. E eu estou lutando para não desanimar. Porque se eu desanimar, eu vou estar ao pé do monte e pedir para Deus, Deus, renova essa missão na minha vida. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus, esse é o tempo de novos recomeços, tempo de uma missão. E eu quero colocar essas vidas no teu altar. Pessoas que talvez estejam desanimadas frente a essa pandemia, frente ao caos da morte, às enfermidades. Talvez haja alguém aqui sem esperança, desanimada com a tua obra, com o teu reino, com a tua igreja, é bem verdade. Mas nós queremos agora declarar a tua vitória na vida dessas pessoas. Que o teu sangue poderoso, ó Deus, renova essas vidas para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Eu quero lembrar você, nessa noite, do nosso canal. Assista. Eu tenho a certeza que Deus tem grandes coisas para você. Nós queremos chegar a mais de 1000 pessoas, mas para isso, precisamos de você. Precisamos que você nos ajude a divulgar essa mensagem. Amém? Eu quero que essa missão que nós aprendemos hoje, também de instruir as pessoas a assistir, a divulgar o nosso canal, seja também uma missão tua, que na verdade é uma missão minha. Eu queria contar com a sua ajuda. Deus abençoe a você e toda a sua família. Uma boa semana.